Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Esse vídeo é bastante tenso, muito tenso, que é uma notícia realmente gravíssima. Segundo o Portal UOL, aqui com a nossa gloriosa Fabiola, alguma coisa, e o Jamil Chato. O Jamil Chato acaba de dar um furo nos Estados Unidos. É sério, viu? Faça assim nesse tom, mas é sério a coisa. Dizendo que o governo Lula decidiu retaliar o governo Trump se Trump sancionar Moraes. Sancionar Moraes. Muito grave, porque realmente os Estados Unidos devem estar com tremelicos nessa altura. A Melania não deve estar suportando a insônia do Donald Trump e o mau humor. Vamos lá. Jamil, vamos abrir uma reportagem que você publicou ontem e que tem a ver também com o andamento aí nos Estados Unidos, das discussões sobre a possibilidade de uma sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, diante do posicionamento e das atitudes de Alexandre de Moraes e que desagradam a extrema-direita e a direita aí nos Estados Unidos e também pode ter participação do governo de Donald Trump. O que tem de novidade nessa sua reportagem é a reação do Brasil. O governo do brasileiro poderá convocar de volta a sua embaixadora de Washington, caso vá para frente isso e caso Donald Trump... Meu Deus. Enfim, começam a serem reveladas as retaliações planejadas pelo governo Lula contra Trump. Se Trump aplicar Magnitsky contra Moraes e contra outros membros do Supremo. Gravíssimo. A primeira delas, segundo o reportado de Jamil Chato, dando furo em New York, como ele é peculiar, o Lula convocará de volta a embaixadora dele nos Estados Unidos. De volta ao Brasil. Chamará de volta. Na diplomacia, vocês sabem, vocês são muito bem informados. Lidos e inteligentes. Na diplomacia, quando um Estado soberano, um Estado nacional, chama de volta o seu embaixador lá naquele Estado estrangeiro, é considerado uma das demonstrações mais agudas de descontentamentos com aquele país, com o país de onde se retira o embaixador. Diplomaticamente, é a antessala para se cortar relações diplomáticas efetivamente com outro país. Então vejam, acho que o Trump é tudo que ele quer. Tudo que ele quer. Essa embaixadora que o Lula colocou, uma esquerdopática lá, até agora não consegue diálogo nem sequer com o terceiro escalão da diplomacia norte-americana. É uma zumbi diplomática em Washington. Vocês sabem. Vocês sabem. Claro, porque ela é discípula do Celso Amorim, desse Marco Vieira que está aí, Mauro Vieira que está aí, que é o chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores. Bom, então, vejam, aí Trump perguntaria: isso é o melhor que você tem? Essa é a sua melhor carta? E Trump diria: ei, Luli, você não está com as cartas. Trump gosta dessa frase, né? Você não está... pode tirar a sua embaixadora. Você não está com as cartas. Parece circo, não? Vá para frente isso e caso Donald Trump realmente adote medidas e sanções de amplo impacto contra o judiciário brasileiro, mais especificamente contra o Supremo Tribunal Federal, seus ministros e outras autoridades. Queria que você trouxesse essa apuração para a gente ao vivo, Jamil. Vamos lá, Fabiola. O que acontece é que, claro, nós temos visto o governo de Donald Trump articulando, ainda não há uma definição se isso vai para frente ou não, mas articulando, falando já abertamente na possibilidade de medidas contra
autoridades brasileiras, e aí não são só os ministros do Supremo, não é só Alexandre de Moraes, poderia ser, por exemplo, o Procurador-Geral da República, outras autoridades brasileiras que, na visão deles, seriam contra a liberdade de expressão nas redes sociais. Muito bem. O governo brasileiro, isso, na verdade, o governo americano já adotou há poucas semanas uma regra, basicamente, que as pessoas que eles consideram que violaram essa liberdade de expressão contra americanos não vão ter os seus vistos, etc. Ou seja, se alguém ali for pedir um visto, tem a chance de ele ser recusado. Mas, se o governo americano for além, for fazer uma lista, por exemplo, de brasileiros, de autoridades brasileiras que serão alvos de sanções, o governo brasileiro já prepara uma resposta. A resposta brasileira não vai ser na forma de sanção, por exemplo, contra uma autoridade americana. Não. Aplica sanção, congela os ativos de Trump no Brasil. Aplica sanção. Não vai ser, por exemplo, uma sanção comercial, colocar barreiras, tarifas, etc., contra produtos americanos, não. Vai ser, segundo o Palácio Planalto, uma resposta política. O que é uma resposta política? Sem dúvida, uma declaração, sem dúvida, né? Mas uma das possibilidades que está sobre a mesa é, obviamente, ampliar isso para gestos concretos. Qual que seria o gesto concreto? Chamar a embaixadora que está aqui em Washington, Maria Luísa Viotti, embaixadora do Brasil em Washington, convocar ela de volta para Brasília para consultas. Ou seja, na prática diplomática, o que significa isso? Você dá um recado para aquele outro governo de que você não está de acordo com o encaminhamento da relação bilateral, que você não está de acordo com aquela atitude e que aquela atitude é uma atitude agressiva de ingerência no que se refere aos assuntos domésticos brasileiros. Então, o que o governo brasileiro, pelo menos é uma dos cenários, é de convocar de volta a embaixadora. Agora, vamos colocar aqui alguns contextos também para a gente entender. Em primeiro lugar, não teria um custo político elevado trazer de volta a embaixadora, principalmente porque os Estados Unidos não têm embaixador neste momento em Brasília. Até o Jamil Chaat está admitindo a verdade. Ou seja, só equipararia a relação bilateral, a relação diplomática. Olha, que absurdo, mas os Estados Unidos, etc. Não, os Estados Unidos, Donald Trump, 5 meses depois, até agora, não indicou ninguém para ser embaixador ou embaixadora no Brasil. Então, de um lado isso. Do outro lado... O que mostra um desprezo total, não pelo país, mas por este governo. O que demonstra que o governo Trump não leva este governo a sério. O que demonstra que o governo Trump acha que esse governo não perdurará muito tempo. Porque somos o segundo principal país das Américas. Como principal país das Américas, não indica o embaixador, o novo governo do principal país das Américas, os Estados Unidos, não indica o embaixador para o segundo principal país das Américas, que é o Brasil. É um sinal diplomático muito contundente. Eu vou dar aqui a chave para vocês entenderem isso. O que o Trump sinaliza com isso. Vocês se lembram quem foi o último, ou um dos últimos presidentes a reconhecer a vitória de Biden? O Bolsonaro. O Bolsonaro demorou a reconhecer a vitória do Biden. Porque foi muito controversa a vitória do Biden, em lealdade a Trump. Para mim, esse gesto de Trump, do Marco Rubio, de não indicarem embaixador ao Brasil no governo Lula, é uma reciprocidade. O governo brasileiro vai ter que medir. Ou seja, se uma eventual ação do governo americano contra Alexandre de Moraes, contra o Supremo, for leve, for talvez insignificante, for só uma declaração, se o governo brasileiro faz isso, de chamar de volta a embaixadora, quando precisar, vamos dizer assim, utilizar um arsenal maior, vai ficar com o arsenal esgotado.
Então ele vai ter de ser gradual, obviamente, nessa decisão. Eu queria dar um último contexto aqui. O que nós vimos nos últimos dias foi Donald Trump atacando o judiciário de um outro país, de Israel, dizendo que o judiciário de Israel não deveria julgar Benjamin Netanyahu, dizendo que é um absurdo o judiciário de Israel seguir esse caminho. Ou seja, Donald Trump se meter no judiciário de outro país não é exclusividade nossa, não é exclusividade de Alexandre de Moraes. O que só piora a situação de Alexandre de Moraes. Como vimos, ele se mete até mesmo no judiciário. Por que piora? Porque significa que Trump não está brincadeira. E pior, significa que não é nada pessoal. Significa que onde ele vê que o judiciário está desandando e que isso pode virar modinha, lá nos Estados Unidos ele já consertou. A Suprema Corte acaba de emitir uma decisão que é cogente, que é vinculante, ou seja, que obriga a todos os juízes de primeiro grau pararem de conceder medida liminar, deferir medida liminar, impedindo o presidente de governar. Acabou lá essa história. A Suprema Corte emitiu decisão que vincula, que obriga aos juízes de primeiro grau. No caso de Israel, um país aliado. Se você se formou em Direito, eu preciso te falar uma... Comercial ridículo. No caso de Israel, um país aliado. Agora tem um ponto, Josias, que eu lembro que até um jurista uma vez falou aqui pra gente, se valeria a pena o governo brasileiro e o Itamaraty entrar nessa briga em relação ao Alexandre de Moraes. Quer dizer, será que... Mas não tem que querer, o fantoche tem que ir em auxílio do seu amo. Que não seria o próprio Supremo a se defender dessa maneira, ou com outras frentes, ou é uma questão realmente que o Itamaraty que precisa fazer, o governo brasileiro precisa fazer, comprar a briga para defender Alexandre de Moraes. O que isso pode trazer de impacto interno no Brasil, diante do que está acontecendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal e a popularidade do presidente Lula, né, Josias? Ela está referindo o seguinte... que esse abraço de afogados pode aumentar ainda mais a reprovação dos brasileiros, conforme pesquisa até do Datafolha, apontando que 58% dos brasileiros têm vergonha, dizem ter vergonha do STF. 58% dos brasileiros também dizem ter vergonha de Lula. 59% dos brasileiros dizem ter vergonha do Senado. E outros 58% dizem ter vergonha da Câmara dos Deputados. Ela pergunta então, será que não vai derreter ainda mais? Vai causar ainda mais vergonha? Nós já não estamos diante de uma briga que se restringe ao Alexandre de Moraes, não é? Estamos diante de uma questão que envolve o judiciário brasileiro. E há providências que o judiciário adotou e que não poderiam deixar de ser adotadas. O judiciário... Como vocês veem, o Josias de Souza defende a democratura. Como vocês veem, o Josias de Souza, suposto jornalista, defende a censura. Como vocês veem, o suposto jornalista Josias de Souza defende não a democracia, mas sim a juristocracia. Quem foi que disse que nós estamos vivendo não mais uma democracia, e sim uma juristocracia? Um desmando de juízes. O próprio professor, isso está na boca do povo, o próprio professor do doutor Aleide Moraes. Bom, com isto eu encerro, porque Josias de Souza é o meu limite, é o dublê de cabeça de ovo preferido da nação. Dê seu like, inscreva-se, confira a inscrição, não espere notificações dos vídeos, entre aqui toda hora no canal, deixe comentários prudentes, compartilhe, aprenda a cuidar dos canais que vocês gostam, como, por exemplo, inscreva-se como membro. O que é um membro? É um inscrito que sai um pouquinho da comodidade do sofá e ele vai ser um inscrito um pouco mais especial, um inscrito com a postura ativa, ele vai ajudar na manutenção do canal com um valorzinho de um bombom. Clique na aba Seja Membro, descubra como funciona.